Debilidades de Olavo de Carvalho. Diário do Comércio, 2 de junho de 2013. Já expliquei que um dos mais velhos truques do movimento revolucionário é limpar-se na sua própria sujeira, cuja existência negava até a véspera. Desde a queda da União Soviética, a maneira mais usual de aplicar esse truque consiste em jurar que tudo aquilo que, durante 70 anos, todos os comunistas do mundo chamaram de comunismo, não foi comunismo de maneira alguma, foi capitalismo. Mediante essa simples troca de palavras, a ideia comunista sai limpa e inocente de todo o sangue que se derramou para realizá-la, e gentilmente solicita da plateia um novo crédito de confiança, isto é, mais sangue, jurando que desta vez vai ser um pouquinho só, um tiquinho de nada. Por exemplo, varrer Israel do mapa ou exterminar a raça branca. O apresentador dessa modesta sugestão não explica nunca como bilhões de pessoas, inspiradas na teoria histórica mais científica de todos os tempos, insuperável no dizer de Jean-Paul Sartre, puderam se enganar tão profundamente quanto aquilo que elas mesmas estavam fazendo, nem como foi que ele próprio, subindo acima de Lenin, de Stalin, de Mao Tse-tung e de tantos luminares do marxismo, foi o primeirão a ver a luz. Nem muito menos explica como é possível, de uma teoria que ensina a unidade substancial de ideia e prática, obter uma separação tão radical dessas duas coisas que uma delas saia inteiramente limpa e a outra inteiramente suja. Mas esse pessoal é assim mesmo. Quando chega na página seguinte, já esqueceu a anterior. 2 exemplos recentes vêm-nos da senhora Lúcia Guimarães, que é talvez o caso mais típico de ignorância elegante no jornalismo brasileiro, e da senhorita Ioane Sanches, uma abnegada que procura salvar a imagem do comunismo cubano, isolando-a de um breve erro de percurso de apenas meio século. O argumento das duas é substancialmente o mesmo. Não se pode culpar o comunismo por nada do que aconteceu na União Soviética, na China, no Camboja ou em Cuba, porque o comunismo é a posse e domínio dos meios de produção pelos proletários, e não pelo Estado, como se viu nesses lugares. Dona Lúcia chega a passar pito no dramaturgo David Mamet, porque este diz que a doce promessa de Karl Marx, de cada um conforme suas possibilidades, a cada um conforme suas necessidades, não passa de uma expressão cifrada para justificar a expoliação de todos pelo Estado. Em todos os regimes comunistas foi isso o que se deu realmente, mas ainda assim Dona Lúcia assegura que o dramaturgo levaria nota baixa em marxismo, porque o espantalho invocado por Mamet estava pensando numa utopia do proletariado, não do Estado. No mesmo sentido, pronuncia-se Ioane Sanches para jurar que em Cuba nunca houve comunismo, apenas capitalismo de Estado. Não é preciso observar que, assim, com um estalar de dedos, a teoria que se apresentava como idêntica à sua encarnação histórica se torna uma ideia pura platônica, um ente metafísico separado, imune a toda contaminação neste baixo mundo. Eu não seria cruel de esperar dessas duas criaturas a compreensão dessa sutileza, mas poderiam ao menos ter lido um dos mais célebres parágrafos de Karl Marx no Manifesto Comunista. A última etapa da Revolução Proletária é a constituição do proletariado como classe dominante. O proletariado servir-se-á da sua dominação política para arrancar progressivamente
todo o capital da burguesia, para centralizar todos os meios de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado. Aí não existe, no mais mínimo que seja, o antagonismo que aquelas duas inteligências iluminadas acreditaram enxergar entre o Estado e o proletariado. O Estado é o proletariado organizado. O proletariado organizado é o Estado. E o proletariado organizado não é outra coisa senão o partido. A profecia da autodissolução do Estado, na apoteose dos tempos, é somente uma figura de linguagem, um jogo de palavras, uma pegadinha infernal. Marx explica que, como tudo pertencerá ao Estado, este já não existirá como entidade distinta, mas a própria sociedade será o Estado. É uma curiosa inversão da regra biológica de que quando o coelho come alface, não é o coelho que vira alface, mas a alface que vira coelho. Se o Estado engole a sociedade, não é o Estado que desaparece, é a sociedade. Que a sociedade dominada, esmagada e anulada não sinta mais o peso da dominação, não quer dizer que esta não exista, mas que o dominado está exausto e estupidificado demais para tomar consciência dela. É o totalitarismo perfeito em que, nas palavras de Antônio Gramsci, o poder do partido-Estado já não é percebido como tal, mas se torna uma autoridade onipresente e invisível, como a de um imperativo categórico, de um mandamento divino. Um exame atento dos textos de Karl Marx teria bastado, em plena metade do século XIX, para perceber neles o Gulag, o Laogai e centenas de milhões de mortos, todo o terror e misérias dos regimes comunistas como consequências incontornáveis da própria lógica interna da teoria, caso tentasse sair do papel para encarnar-se na história. Marx, Engels e Lenin em pessoa reconheceram isso inúmeras vezes, enaltecendo o genocídio e a tirania como parteiros da história. Que, decorridos 160 e tantos anos, ainda haja tantas pessoas que insistem em explicar como fruto de desagradáveis coincidências aquilo que a própria teoria exige como condição sine qua non da sua realização é, de certo, uma das provas mais contundentes de uma debilidade intelectual que não deixa de refletir, talvez, alguma debilidade de caráter.